Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata e eu vou falar um pouco sobre a plasticidade do sistema sensorial em uma aranha noturna. A gente escolheu falar sobre a aranha cara de ogro e o nome científico dela é Deinopsis spinosa. Essa espécie faz parte do filo da Arthropoda, da classe Arachnidea e da família Deinopidae. E ela é encontrada principalmente em áreas tropicais como a Oceania, a África e as Américas. E seu corpo varia entre 1,5 a 2,5 centímetros. Então, ela é uma aranha relativamente grande, em compensação às outras aranhas. E tem como característica, como eu disse anteriormente, ser predominantemente noturna. Então, ela tem habilidades visuais que são diferenciadas das aranhas que são diurnas, né? Elas possuem grandes olhos, né? E são capazes de perceber os movimentos do ambiente com pouca luz. E ela só consegue fazer isso por conta de características que são esses pelos, né? Nas suas patas. Então ela permite captar, né? Por meio das vibrações, as suas presas. E aí isso permite com que ela capture o alimento dela. E além disso, ela possui teias escribeladas, que são elaboradas a partir de uma glândula chamada cribelo. E elas usam essa teia com textura de lã como armadilha para fazer a predação, né? Sobre o paper, a gente escolheu um artigo intitulado como Plasticidade do Sistema Sensorial em uma Aranha Noturna especializada em visão. E foi publicado com o objetivo de mostrar as mudanças comportamentais vistas nas aranhas do tipo Deinopsis spinosa, né, que é a aranha cara de ogro, e como essas mudanças estão atreladas a mudanças no tamanho dos olhos e também no cérebro. Então, essa pesquisa, ela basicamente ressalta o funcionamento da plasticidade sensorial, que é a capacidade do sistema nervoso de se reestruturar, tanto estruturalmente como funcionalmente, em resposta a alterações no comportamento do indivíduo, né? E em relação ao ambiente também. Então, como resultado, esses autores eles observaram que à medida que os machos eles amadurecem, né, eles acabam perdendo a capacidade de forragear visualmente. Então, isso faz com que eles tenham mudanças significativas na morfologia ocular e na estrutura cerebral. Olá, eu sou a Giovana. O comportamento de caça das aranhas cara de ogro é diferente de outras espécies de aranha, principalmente porque, ao invés de tecer uma teia e aguardar que alguma possível presa se prenda a ela para assim conseguir se alimentar, as aranhas cara de ogro tecem uma espécie de seda que fica presa entre as suas patas dianteiras e eles fazem um movimento como se fosse um movimento de pesca, no momento em que ela percebe, através de estímulos visuais ou através de vibrações espaciais, o momento em que uma possível presa está próxima a ela. E aí a envolve com essa teia e assim se alimenta. Por conta disso, durante boa parte de sua vida, ela é extremamente dependente de percepções visuais. Falando um pouquinho sobre os neurônios envolvidos nesse processamento, nós gostaríamos de destacar o papel dos neurônios fotorreceptores, situados na retina, que são responsáveis pela captação de luz e sua conversão em sinais elétricos. E há uma alta densidade desses fotorreceptores nos olhos dessa aranha, o que tornam extremamente sensíveis, possibilitando a visão mesmo em condições de pouca luz. Além disso, também existem os interneurônios, que recebem os sinais gerados pelos fotorreceptores e processam as informações visuais e ressaltam o movimento dentro do campo de visão. Temos também os neurônios integradores, que combinam informações visuais com outros estímulos sensoriais, como vibrações na teia, permitindo um cálculo preciso da posição e trajetória da presa. E os neurônios motores, que controlam os músculos da perna e do corpo, coordenando o movimento necessário para lançar a rede de seda e capturar a presa no momento certo. Diferente de outras espécies de animais noturnos, que possuem uma camada translúcida cobrindo o seu olho, chamada tapetum lucidum, essas aranhas cara de ogro, na verdade, elas possuem uma grande concentração de fotorreceptores em seus olhos, o que torna-as extremamente sensíveis à luz. Porém, durante o dia, esses fotorreceptores são queimados pela intensa exposição à luz do sol. Então, existe toda uma demanda de gasto energético para reconstruir esses fotorreceptores no primeiro momento da noite.
Então, aqui nós já começamos a falar um pouco sobre a primeira questão de Timbergen, que investiga a causa da mudança da estrutura sensorial e no comportamento das aranhas. Nesse estudo, os pesquisadores observaram que, à medida que os machos da aranha cara de ogro amadurecem, eles perdem a capacidade de caçar visualmente, o que resulta em alterações significativas da morfologia dos seus olhos e nas suas estruturas cerebrais envolvidas no processamento de informações visuais. Principalmente porque, com essa necessidade de repor os fotorreceptores em todas as noites, as aranhas cara de ogro elas têm uma demanda e um gasto energético muito grande. E durante a fase adulta, os machos eles resolvem concentrar todo sua todo o seu gasto energético em buscar fêmeas para se reproduzir ao invés de caçar. Então existe uma mudança nesse modelo de percepção de presas, porque ao invés de depender somente das informações visuais, eles passam também a receber informações através de processamento tátil de vibrações em sua teia. O que nos leva também à segunda questão de Timbergen, que aborda como as modificações promovem a sobrevivência desses animais. Então, as alterações nos olhos e no comportamento otimizam a eficiência das aranhas cara de ogro na caça noturna, destacando uma função adaptativa de mudanças morfológicas e destacando principalmente uma mudança no alinhamento dos recursos energéticos desses animais. Sou o João e dando continuidade, vamos ver o que muda no sistema visual. À medida que a Deinopsis spinosa evolui de juvenil para adulta, ocorrem mudanças significativas em seu sistema visual e comportamental, permitindo uma melhor adaptação às exigências de cada fase da vida. Durante a juventude, seus olhos são grandes, mas ainda em desenvolvimento, com sensibilidade moderada à luz e menor eficiência na detecção de movimentos, resultando em uma taxa de captura reduzida e presas menores. A retina em formação também compromete sua visão noturna. Entretanto, na fase adulta, os olhos se tornam completamente desenvolvidos, garantindo máxima sensibilidade à luz e uma visão noturna otimizada, melhorando a precisão na captura e em presas maiores. Além disso, sua coordenação motora evolui, tornando os movimentos mais rápidos e sincronizados. Além que a retina passa a ser regenerada diariamente, assegurando uma visão eficiente ao longo do tempo. Nos machos adultos, observa-se uma redução no tamanho dos olhos e uma mudança na estratégia de caça. Eles passam a depender menos da visão e mais das pernas sensíveis ao toque para detectar presas e buscar parceiras, refletindo uma adaptação reprodutiva essencial. Outras mudanças incluem um corpo mais robusto e forte, proporcionando maior resistência e desempenho na caça. A produção da seda também melhorou, resultando em redes maiores e mais resistentes, além do aprendizado se tornando mais refinado, permitindo comportamentos mais eficazes e ajustados à experiência adquirida ao longo da vida. O que muda no sistema nervoso e como chegaram nessa conclusão? Essas mudanças no sistema nervoso da Deinopsis spinosa foram realizadas por pesquisadores num estudo utilizando tomografia computadorizada de micro-raio-x. Essa tecnologia permitiu a análise detalhada das diferenças morfológicas nos olhos e nas regiões responsáveis pelo processamento visual ao longo das diferentes fases da vida e entre os sexos dessa espécie. Os resultados revelaram uma redução significativa no volume das regiões cerebrais de processamento visual em machos adultos quando comparado às fêmeas. As áreas cerebrais de ordem inferior, que processam estímulos básicos como luz, movimento, e a de ordem superior, responsáveis pela integração de informações complexas, são menos desenvolvidas nos machos maduros. Essas mudanças demonstram uma realocação dos recursos neurais, conforme as necessidades da aranha mudaram. Enquanto os juvenis e as fêmeas continuaram dependendo da visão para capturar as presas, os machos adultos adotam uma abordagem baseada em estímulos táteis, para caçar e se locomover. Essas descobertas ilustram a terceira questão de Timberman, que explora como as características sensoriais se desenvolvem e se modificam ao longo da vida em resposta às demandas comportamentais. Indo para a conclusão, podemos ver como a Deidosa espinosa, ou aranha cara de ogro, exemplifica de forma impressionante
a adaptabilidade do sistema nervoso nas diferentes fases de vida, ajustando-se às demandas ecológicas e comportamentais. Isto é, demonstra plasticidade sensorial que permite mudanças estratégicas essenciais para a sobrevivência, como exemplificado pelo uso predominante da visão nos jovens até a transição para estímulos táteis na fase adulta dos machos. A aranha possui uma retina altamente sensível e um processo contínuo de regeneração diária, permitindo-lhe enxergar em ambientes de baixa luminosidade com uma acuidade 100 vezes superior à do ser humano. Essa capacidade é crucial para detectar presas e lançar sua rede com precisão durante a noite. Além dessas mudanças visuais, a adaptação comportamental reflete uma reorganização dos recursos neurais, redirecionando o foco sensorial de acordo com a exigência de cada fase. Essa flexibilidade evidencia uma estratégia evolutiva que contribui para o sucesso da espécie, tanto na caça quanto na reprodução. Essas transformações estão alinhadas à quarta questão de Timberman, que analisa como as características dos organismos evoluem em resposta às pressões ambientais. Assim, a Deinosa espinosa serve como um exemplo fascinante da relação entre neuroetologia, comportamento e evolução.